Artigo 166. Aberta a urna, a Junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes. Parágrafo 1º. A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada. Parágrafo 2º. Se a Junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Artigo 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a Junta inicialmente: inciso 1. Examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar. Inciso 2. Misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na urna. Artigo 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da eleição somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura das urnas. Seção 3. Das impugnações e dos recursos. Artigo 169. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações, que serão decididas de plano pela Junta. Parágrafo 1º. As juntas decidirão por maioria de votos as impugnações. Parágrafo 2º. De suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 horas, para que tenha seguimento. Parágrafo 3º. O recurso, quando ocorrerem eleições simultâneas, indicará expressamente eleição a que se refere. Parágrafo 4º. Os recursos serão instruídos de ofício com certidão da decisão recorrida. Se interpostos verbalmente, constará também da certidão o trecho correspondente do boletim. Artigo 170. As impugnações quanto à identidade do eleitor, apresentadas no ato da votação, serão resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no verso da folha individual de votação com a existente no anverso, se o eleitor votou em separado, no caso de omissão da folha individual na respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha modelo 2 com a do título eleitoral. Artigo 171. Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a Junta, no ato apuração contra as nulidades arguidas. Artigo 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errônea de votos, vícios de cédulas ou de sobrecartas para votos em separado, deverão as cédulas ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e deverá ser rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o desejarem. Seção 4. Da contagem dos votos. Artigo 173. Resolvidas as impugnações, a Junta passará a apurar os votos. Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado sistema eletrônico, a critério do Tribunal Superior Eleitoral, e na forma por ele estabelecida. Artigo 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em voz alta para um dos componentes da Junta.
Parágrafo 1º. Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser anunciado o seguinte, será aposto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, um carimbo com a expressão em branco, além da rubrica do presidente da turma. Parágrafo 2º. O mesmo processo será adaptado para o voto nulo. Parágrafo 3º. Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente sob as penas do artigo 345, sem que os votos em branco da anterior estejam todos registrados pela forma referida no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade. Artigo 175. Serão nulas as cédulas, inciso 1, que não corresponderem ao modelo oficial. Inciso 2, que não estiverem devidamente autenticadas. Inciso 3, que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. Parágrafo 1º. Serão nulos os votos em cada eleição majoritária. Inciso 1. Quando forem assinalados os nomes de 2 ou mais candidatos para o mesmo cargo. Inciso 2. Quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor. Parágrafo 2º. Serão nulos os votos em cada eleição pelo sistema proporcional. Inciso 1. Quando o candidato não for indicado através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda. Inciso 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos, ou indicando apenas os números, ou fizer também de candidatos de partidos diferentes. Inciso 3. Se o eleitor, não manifestando preferência por candidato ou o fazendo de modo que não se possa identificar o de sua preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma eleição. Parágrafo 3º. Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição, a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Artigo 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda nas eleições pelo sistema proporcional. Inciso 1. Se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua preferência. Inciso 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido. Inciso 3. Se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo partido. Inciso 4. Se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido. Artigo 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, observar-se-ão ainda as seguintes normas. Inciso 1. A inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará o voto, desde que seja possível a identificação do candidato. Inciso 2. Se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato, cujo nome foi escrito, bem como para a legenda a que pertence.
Inciso 3. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato e legenda de outro partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome ou número foi escrito. Inciso 4. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato a deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o voto será contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito. Inciso 5. Se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato for registrado, será o voto computado para o candidato e respectiva legenda conforme o registro.